Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. A paz seja com todos. É um privilégio imenso em tê-los aqui no meu canal. Gostaria de estar deixando um versículo da palavra de Deus que se encontra em Apocalipse, no capítulo 21, verso 8, que diz assim: mas os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam a feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos, o lugar dessas pessoas é o lago onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. Gostaria de contar com a colaboração, a compreensão, a ajuda dos irmãos que me ajudem a levar esse vídeo para mais almas que estão sedentas desse alimento espiritual. E você que ainda não inscreveu no meu canal, por gentileza, inscreva-se no meu canal e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, e ative o sininho. Todos os dias temos vídeo no canal. Hoje vamos falar de um tema importantíssimo, a qual Deus irá falar ao meu coração e ao teu coração. Por gentileza, fique até o final do vídeo. Sejam bem-vindos ao canal Justificado pela Fé. O fim dos tempos será em 2024? Quando será o fim dos tempos? A Bíblia não diz exatamente quando será o fim dos tempos. Mesmo assim, muitas pessoas têm tentado especular inutilmente uma data para o fim do mundo. Jesus Cristo falou sobre isso e disse que o dia de seu retorno é consequentemente do fim dos tempos, pertence somente ao Pai. Mateus capítulo 24, verso 36. Isso significa que o dia do final dos tempos já está determinado por Deus e acontecerá de acordo com os seus propósitos soberanos. Portanto, qualquer pessoa que se levantar dizendo saber quando será o final dos tempos é mentiroso. Mas é interessante saber que a Bíblia Sagrada designa o período subsequente ao ministério terreno de Jesus, como já sendo os últimos dias. Em Atos capítulo 2, versos 17, em 2 Timóteo capítulo 3, versos 1 e 2, Jesus veio trazer o reino de Deus com sua morte e ressurreição. Ele deu e inaugurou o estágio final da história da redenção. Em seu sermão escatológico, Jesus também comparou esses últimos dias ao trabalho de parto de uma gestante. Em Mateus capítulo 24, verso 25. Então ele falou sobre o princípio das dores, um tempo em que haveria alguns sinais que apontariam para o fim, mas ainda não seria o final dos tempos. Jesus falou que nesse tempo o evangelho seria pregado por todo o mundo. Diz também que muitos falsos profetas e impostores que alegariam ser o próprio Cristo apareceriam. Além disso, Jesus avisou que haveria guerras e desastres naturais e que a igreja seria perseguida. Assim como as contrações aumentam numa gestação, esses sinais também deverão aumentar à medida que o fim dos tempos se aproxima. No período que antecede imediatamente
o final dos tempos, Jesus disse que ocorrerá uma grande tribulação, nunca visto na história da humanidade. É nesse período também que o sistema iníquo será liderado pelo anticristo. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versos 3, os eventos do fim dos tempos, como já foi dito, no fim dos tempos, Jesus voltará com grande glória e poder. Ele virá buscar o seu povo e consumar todas as coisas. Atos capítulo 1, versos 11 e Apocalipse capítulo 1, verso 7. O apóstolo Paulo diz que esse momento será glorioso e ao mesmo tempo inexplicável. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versos 16 e 17. Isso porque os mortos ressuscitarão e os que estiverem vivos terão seus corpos transformados. Então, o que é mortal é corruptível será revestido de incorruptibilidade e imortalidade. 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 ao 54. Aqui vale saber que não são apenas os santos que serão ressuscitados, mas os ímpios também. Por isso o profeta Daniel escreve que uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel capítulo 12, versículo 2. Ninguém poderá escapar do juízo de Deus. É verdade que existem diferentes interpretações escatológicas acerca de como será a cronologia do fim dos tempos, mas todas elas concordam que haverá o retorno de Cristo e o juízo final, onde ficará claro o destino eterno de todas as pessoas e também dos anjos que pecaram contra Deus. Diversas parábolas de Jesus falam desse momento. Numa delas, nosso Senhor diz que haverá a separação das ovelhas e dos bodes. Mateus capítulo 25, dos versículos 31 ao 46. Em outra, ele fala sobre distinção final entre o joio e o trigo. Mateus capítulo 13, versículo 24 ao 30. O trigo será recolhido no celeiro, enquanto o joio será definitivamente queimado. Todas essas palavras usam uma linguagem figurada para falar da realidade da separação entre os redimidos e os ímpios que ocorrerá no fim dos tempos. Os redimidos entrarão na bem-aventurança de Deus, onde habitarão com ele por toda a eternidade. Já os ímpios serão lançados no inferno, onde, juntamente com os anjos caídos, serão punidos por seus pecados eternamente. Apocalipse, capítulo 20. Eu abençoo a todos com a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus.